As imagens que aparecem nesse vídeo foram gentilmente cedidas por Walter Dib. Trata-se de evidência histórica da música árabe em terras brasileiras em épocas pretéritas. No entanto, a maior parte do acervo não possui data ou especificações. Estima-se que foram tiradas entre 1930 e 1970. Essa imagem é uma exceção. Aqui lê-se em árabe o nome dos músicos, o ano e o local. Teatro Municipal, São Paulo, 1938. Da direita para a esquerda: Hassib Matar, Iskandar Akal, Ibrahim Abi Akal, Musa Rizk, Musallam Dib, Alexander Sunat e Sami Shawa. Não temos muitas informações biográficas sobre os músicos. Quem foram? Originários de que país? Ou de que países? Sabemos alguns dados sobre apenas 3 personagens fotografados. Sami al-Shawa, violinista sírio que se apresentou em todo o mundo. Um dos mais aclamados violinistas árabes do século passado. A viagem de Sami para o Brasil estava totalmente esquecida até a publicação dessa imagem. Alguns de seus discos sobreviveram, em testemunho de seu inegável talento. Alexander Sunati, maestro turco, está sentado ao lado de Sami. Sunati foi professor de Jorge Aidamuz, alaudista brasileiro, aproximadamente uma década após esta foto. E finalmente vemos Musallam Dib. Os mesmos rostos aparecem em outras fotos do acervo, o que nos leva a crer que trabalharam durante alguns anos como um grupo musical. O acervo de Dib guarda deliciosos mistérios. Quem eram as mulheres que vemos cantando e tocando? Em um meio onde os homens eram maioria? Ou dançando à época em que a dança do ventre era praticamente desconhecida aos brasileiros? E será que tivemos no Brasil óperas orientais? Algo que pareceria extremamente exótico nos dias atuais? Perguntas certamente sem resposta. Mas graças ao legado de Musallam Dib, temos ao menos o privilégio de sonhar. Musallam Dib é um nome importantíssimo no contexto cultural árabe brasileiro. Compositor, compôs músicas árabes em solo 100% brasileiro. O long play independente executado por orquestra sinfônica é uma produção ímpar, com patrocínio único e exclusivo do abnegado autor. Memórias de Musallam Dib, texto escrito por Walter Dib, seu filho. Narração, Jorge Chlat. Meu pai, Musallam Dib, nasceu em 30 de setembro de 1909, na cidade de Homs, Síria. Veio ao Brasil sozinho em meados de 1923, se naturalizando brasileiro, mas mantendo o mesmo nome de batismo. Filho único, contava que quando houve a invasão pelos franceses no país, era estudante e defendia um partido para a libertação da Síria. Por conta deste fato, teve que fugir, pois os estudantes estavam sendo perseguidos. Minha avó veio posteriormente para se juntar à família que já estava em São Paulo. Meus avós se chamam Salim Dib e Balomia Bunduk Dib, ambos nascidos em Homs, na Síria. Comerciante, a música estava em seu sangue, não a tendo por profissão.
Sempre foi apaixonado por essa arte, tendo começado a tocar ainda criança. No Brasil, fundou e dirigiu o conjunto musical do Clube Homs. Além do alaúde, tocava também violino, piano, bandolim e buzuk. Gostava muito de teatro e chegou a dirigir algumas peças, inclusive fundou o TACM, Teatro Amador do Círculo Militar, na década de 60, quando o presidente do clube era o general Cláudio Cardoso. Compôs várias músicas e sempre que convidado se apresentava, mas nunca profissionalmente, sim por amor ao que fazia, já que seu sustento profissional era o comércio. Lembro-me que meu pai tocou diversas vezes na Rádio Santo André, pois era grande amigo de Chico Xabuá. Posteriormente se apresentou em programas árabes em algumas emissoras de TV, inclusive um programa apresentado por Silveira Sampaio foi integralmente destinado a entrevistá-lo. O tema era a música e a arte árabe. Para além dos holofotes, Mussalam adorava tocar em grupos de amigos e reuniões familiares. Inclusive me recordo da participação de Susana Caracanti em algumas dessas festas. Gravou vários discos, 78 rotações e long plays. Infelizmente, durante a década de 60, sofremos um arrombamento em casa e levaram todos os discos, exceto o último long play que gravou. Cópias deste último álbum foram doadas aos parentes e amigos e a algumas instituições de caridade para que a venda se revertesse em donativo. Isso tudo ele fez com recursos próprios. Meu pai também fazia questão de colocar o nome das músicas em português, pois lutava para que esta arte fosse divulgada entre os brasileiros. Apaixonado pela arte e pela música, sempre que escrevia algum artigo sobre o tema, nunca recebia nada em troca, e o fazia em prol da comunidade. Além de assinar uma coluna frequente na revista O Oriente, escreveu para jornais árabes que circulavam na época. Alguns de seus artigos foram também publicados na Síria. Teve 4 filhos, Balomia, Lilian, Walter e Gilberto. Casou-se com Linda Aboud Dib, nascida no Brasil, mas de ascendência árabe, filha de Camilo Aboud e Jamile Salem Aboud. Faleceu em 11/1/1991 em São Paulo, capital, cidade onde morou por toda a sua vida desde a chegada ao país.